preparando nossos lares para receber o Espírito Santo diariamente. É algo que também tem saído de uma... poderia dizer que é uma resposta que Deus tem me dado esses dias, que eu estava orando a Deus, né? E eu queria compartilhar também com vocês isso. Talvez o tema de hoje, agora nessa parte, seja mais curta do que hoje de manhã, tá bom? Mas para isso, eu vou precisar que cada um de vocês esteja com suas Bíblias, que agora vai ser mais um estudo do que uma pregação. Então, eu vou pedir para algumas pessoas lerem. Vamos começar então. Todos aqui, depois de estar ouvindo todas essas mensagens, já se chegaram a perguntar como que eu posso depender do Espírito Santo no dia a dia, agora, saindo daqui, como que eu faço isso? Como que eu me submeto à vontade do Espírito Santo agora? Já se perguntaram? Eu já me fiz essa pergunta. Já obtivemos resposta? Temos uma noção mais ou menos? Olha, Deus vai mostrando uns pouquinhos, ainda eu tenho muita coisa a aprender. Mas é interessante que Deus dá a resposta disso em um contexto familiar. Eu acredito que também foi a pergunta dessa pessoa que nós iremos ver. Eu gosto muito, vou repetir, eu gosto muito de refletir nas histórias que nós temos na Bíblia. E a história de hoje vai ser bem mais curta que a outra. Não vamos estar destrinchando toda a história dele, só dois versos especificamente, mas que fala o que eles fizeram para receber o Espírito Santo. Quando li esse verso, eu fiquei surpresa, eu nunca tinha lido ele, embora eu já tinha lido a história, etc. Então eu vou convidar para vocês a abrirem 2 Crônicas, capítulo 20. Nosso estudo vai partir a partir desse capítulo, e aqui só para vocês terem um contexto, antes de ler os versos específicos, nós temos o rei Josafá. Josafá era alguém que estava fazendo o reto perante os olhos de Deus, a diferença dos outros reis. E de repente, ele estava muito bem, estava tendo um reino de sucesso, todo o povo servindo a Deus, ele servindo a Deus, tudo perfeito. Mas, imediatamente, acontecem duas coisas. Eles começam a ser ameaçados por dois povos pagãos. E eles começam a ser ameaçados de guerra. E os outros povos eram muito mais fortes do que eles em si. E é nessa situação na qual ele se encontra, sabe? Ele já pensa nessa tensão, porque ele tem que lutar pelo povo. Senão todo o povo vai ser derrubado, todo o povo vai ser morto, se ele não tomar uma decisão prudente. E acontece que no meio de todo esse estresse de que ele está, ele toma uma atitude bem interessante. Só que eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se estivesse no lugar de Josafá, o que vocês fariam? Qual que seria a primeira reação? Eu vou dar algumas opções. Você, como rei, iria logo procurar a Deus? Opção A. Opção B, você juntaria os seus generais e iria procurar a Deus? Ou tomaria outro caminho? O que vocês fariam? Só que o Josafá fez algo diferente das opções que eu dei para vocês. E isso que me chamou mais atenção. E é isso para que nós hoje estamos sendo chamados. Vamos lá ler então rapidinho. 2 Crônicas, capítulo 20. Deixa eu ver aqui. 2 Crônicas, capítulo 20. Vamos ler a partir do verso 10. Não, na verdade não está aqui no verso 10 o que quero falar, mas eu tenho que ver mais para frente, eu vou dizer o que ele fez, só para ser mais rápidos. Ele não somente convocou os generais, ele não somente foi buscar a Deus, ele sozinho, para saber a resposta que Deus tinha para o que fazer perante essas ameaças que ele estava tendo, mas ele juntou o povo todo. E ele juntou famílias específicas. Isso não estou inventando, gente, é algo que aqui fala, entendeu? Ele juntou famílias específicas para buscar a Deus, para saber o que devemos fazer perante essas ameaças. E aqui é onde sai a nossa primeira lição. O que nós fazemos perante quando nossa família está sendo ameaçada, né? Então vamos ver isso em base à história de Josafá. Vamos lá então, a partir do verso 10 em diante nós iremos ler. Vamos ver a situação. E agora, Josafá falando, né? E agora eis que os filhos de Amon e Moabe e os do monte Seir, os quais tu não permitiste que Israel invadisse,
quando saíram da terra do Egito, mas desviaram-se deles e não os destruíram. Eis que vos digo, como eles nos recompensam ao virem nos expulsar da tua possessão, a qual tu nos deste em herança, ó nosso Deus, tu não os julgarás? Porque não temos qualquer poder contra essa grande companhia que vem contra nós. Tampouco sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão sobre ti. Percebeu nesses versos como é que estava a situação? Eles estavam sendo ameaçados por diferentes terras poderosas. Ele convocou o povo, que uns versos mais atrás dizem. E aí ele fala assim, a última linha do verso 12 me chamou muito a atenção. E aqui é onde parte nosso tema em si. Olha o que fala Josafá. Leia lá a última linha do verso 12. Isso. Tampouco sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão sobre ti. Olha a humildade de Josafá. Ele reconheceu que nele não estava o controle das coisas, por mais que ele fosse o rei de uma cidade grande, por mais que ele tivesse generais e soldados à destra dele. Mas ele falou assim, tampouco não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão sobre ti. Eu acho interessante essa posição. E aqui é onde começa nosso estudo. Quando nós reconhecemos como está a nossa condição, não somente individual, mas a nossa condição familiar, quando nós reconhecemos que nós realmente estamos andando de uma forma tão individual, tão longe de Deus, de seguir os princípios de Deus, de ser obedientes ao que Deus sempre tem nos a dizer dia após dia. Não devemos dizer, Senhor, me ajuda agora somente. Não. Igual que Josafá reconhecer e dizer, tampouco não sabemos o que fazer. A minha condição, meu Deus, é assim, é assim, é assim. Eu sou assim, assim, assim com meus filhos. Eu sou assim, assim com meu esposo. Mas eu não sei o que fazer. Porque de mim não provém a solução. Mas os meus olhos estão sobre ti. E foi essa humildade que o Josafá teve perante Deus. E é interessante que ele poderia ter ficado ali esperando a resposta em base a essa oração que ele fez. Mas ele tomou uma segunda decisão. E imediatamente, quando ele teve essa humildade de reconhecer o estado em como ele se encontrava, de forma particular e de forma geral, verso 13, vamos lá ler. Olha só o que aconteceu. E todo Judá, todo Judá, se pôs de pé diante do Senhor, com os seus pequenos, as suas esposas e os seus filhos. Então, quando ele reconheceu, o líder desse país reconheceu como é que estava a situação, chamou toda a família e todos se colocaram diante de quem? Do Senhor. Segundo ponto. E depois disso, é interessante o que vai acontecer. Ele chamou todos eles, né? Verso 14. Então, veja o que aconteceu somente quando ele fez isso. 14. Vamos só ler a primeira linha. Então, veio o Espírito do Senhor. Quando que veio o Espírito do Senhor? Quando eles se puseram de pé diante do Senhor. Eu gosto de prestar atenção em cada detalhe que a palavra de Deus traz, porque parece que enriquece mais a situação, nos faz entender melhor a situação. Aqui no verso 13, Deus poderia ter falado, e todo o povo de Judá se juntou diante do Senhor. Mas ele uma vez mais foi específico, e ele disse o quê? Os pequenos, as esposas, que mais? Os seus filhos se juntaram diante do Senhor. E então, veio o Espírito de vez. Quantos aqui temos esse desejo de que o Espírito de Deus esteja agindo em nossas famílias? Amém? Esse é meu desejo, é a minha oração. Mas Deus está nos dizendo agora na Bíblia que o primeiro passo que nós temos que dar é reconhecer a nossa situação, como nós estamos, assim como Josafá reconheceu. Segundo passo, não adianta eu somente reconhecer, mas também trazer toda a minha família para buscar agora o que Deus tem nos a dizer. Entenderam? Terceiro passo, uma vez que eles fizeram isso,
veio o Espírito do Senhor e veio com força. Se nós vamos ler mais para frente, que não vai ser o caso agora, vamos ver como realmente isso aconteceu. Deus mandou a resposta, Deus mandou as ordens, como que ele tinha que agora lidar contra esses inimigos que eles estavam tendo. E nós, hoje, estamos sendo atacados pelo inimigo constantemente. Ele vem de um lado, de outro lado, quer seja parente, quer seja vizinho, quer seja tentações externas, etc, etc. Ele está constantemente, assim como Josafá. Mas a nossa situação, os líderes do lar, é primeiro reconhecer como eles estão e dizer, Senhor, vamos repetir juntos? Tampouco nós sabemos o que vamos fazer. Lembra que Josafá falou, mas os nossos olhos estão sobre ti. E assim foi que o Espírito do Senhor veio com força. E imediatamente que o Espírito do Senhor veio com força, eles tiveram coragem para enfrentar o inimigo. Eu não vou ler todos os versos, mas vamos lá rapidinho para o verso 15, nas últimas linhas. Diz assim, e com toda essa coragem, com o Espírito Santo falando, veio dentro sobre eles. Josafá diz, assim diz o Senhor, não temais nem vos amedronteis em razão desta grande multidão, porque a batalha não é vossa, mas de Deus. Verso 17, ele volta a repetir, vós não precisareis lutar nesta batalha, posicionai-vos, ponde-vos parados de pé, e veja a salvação do Senhor convosco. Então, agora o Espírito Santo vai começar a dirigir a situação. A única posição nossa é ver, confiar e ver o que o Senhor irá fazer dali para frente. E é isso que e vocês veem, quando vão vendo a história, vocês vão analisar, eu até deixo de tarefa para vocês, vão ver como que Josafá começou a se encher de valor. E não somente eles, todo o povo começou a se encher de valor para enfrentar esse povo inimigo. E a forma como eles venceram o povo inimigo é interessante. E da mesma forma Deus hoje diz, preciso que vocês venham aqui e me busquem diariamente, reconhecendo primeiro a sua condição, para que assim o meu Espírito Santo seja derramado diariamente. Aliás, Deus já derramou o Espírito Santo sobre nós. Só que cada dia nós precisamos muito mais dessa porção. E agora vamos entrar no nosso estudo. Como nós podemos buscar diariamente, como nós podemos conhecer a vontade de Deus, a depender do Espírito Santo dentro de nossa família, todos os dias. E nós vamos ir vendo isso somente na Bíblia. Então eu quero que vocês anotem os textos, se é possível, se vocês desejassem, e me ajudem na leitura. Nós iremos ver isso. E eu quero deixar bem claro aqui que depender do Espírito Santo não quer dizer que você vai ver como se diz? Coisas grandes e surpreendentes acontecendo. Ouvir a voz do Espírito Santo não quer dizer que você vai ouvir, sabe, coisas grandes ou um barulho assim grande, não. Deus, quando Ele diz que Ele quer falar para nós através do seu Espírito Santo, Ele faz no dia a dia com coisas muito simples. Para mim era muito difícil entender isso, sabe? Por quê? Porque quando alguém nos fala, quero receber o Espírito Santo, aí alguém diz, eu ouvi algo legal, e não sei, ou sei lá, teve um sonho, uma visão, ou alguma coisa assim, grande. Não passa pela mente de vocês que vocês também querem algo assim grande. Somente quando acontece algo grande, vocês dizem, recebi o Espírito Santo. Será que é bem assim? Não. Muitas das vezes eu ouvia pregadoras, eu ouvia até meu esposo mesmo falando, a gente tem que depender do Espírito Santo diariamente. Eu dizia, como isso pode acontecer no dia a dia? E às vezes, eu me lembro uma vez Ivan falando para mim, ele não está aqui não, mas vai dar risada. Ele um dia veio para mim falando assim, Laura, para receber o Espírito Santo diariamente, você tem que estar constantemente em oração. E tá, eu dizia, sim, eu entendo isso na teoria. Eu entendo perfeitamente. Mas como é que isso acontece na prática? Eu queria entender na prática. Eu fui pedindo a Deus, como que isso acontece num ambiente familiar? Porque, como um amigo me diz, na família é onde nós realmente somos. Exatamente, é onde nós realmente somos nosso verdadeiro eu. E na família é onde acontecem nossas maiores lutas. Porque lá fora eu sei me segurar, lá fora eu sei me controlar, eu sei
às vezes me submeter, mas dentro da família não é bem assim. Então, como que eu posso depender do Espírito Santo diariamente? Aí o Ivan me dizia, não, você tem que orar todo momento. Aí eu dizia, muito fácil para você, né, homem, que todo mundo faz tudo para ti. Para nós mulheres temos que cozinhar, limpar. E eu comecei a reclamar, né, para ele. Aí ele só me olhou e deu risada. E eu pensava assim, eu ficava com essas coisas o tempo todo. Mas eu li um livro, umas histórias de um homem que me fez entender ainda um pouco de que significa nós depender do Espírito Santo diariamente em nosso contexto na qual nós nos encontramos. Porque, queira ou não queira, nós estamos num mundo onde existe muita distração, muitos afazeres, muitas tarefas. Entende? E a gente, como nós temos visto na pregação passada, nós somos chamados a ser parte dos 144 mil. Mas para isso temos que depender do Espírito Santo diariamente. Não é verdade? Então, como é que isso acontece? Né? Vamos então ver. Primeiro ponto, quero deixar bem claro isso. Quando nós dependemos do Espírito Santo, não quer dizer, embora seja, não quer dizer que você vai ter visões, sonhos, sons, ouvir coisas assim grandes, coisas assim que você pedir. Não. Deus pode se manifestar assim? Pode. Mas Ele não vai fazer isso o tempo todo. Ele somente faz com um objetivo e momentos específicos, certo? Então, a segunda coisa que eu quero dizer aqui, nós agora, neste exato momento, estamos ouvindo o Espírito de Deus. Sabe como? Mediante as impressões. E, em outras palavras, primeiro eu vou colocar isso. O Espírito Santo de Deus fala através da sua palavra. E eu vou trazer aqui exemplos que talvez vocês identifiquem no dia a dia. Mas Deus primeiro nos fala mediante a sua palavra. Você quer saber o que o Espírito Santo tem a te falar hoje? Só busque aqui. Quer saber sobre certa situação? Busque aqui. Às vezes, quando nós não estamos com esta ferramenta em nossas mãos, Ele fala mediante as impressões. Depois Ele vai usar sonhos e outras coisas. Então, ficou bem claro esse ponto? As impressões, sonhos e visões somente têm validez e podemos dizer que bem de Deus quando está fundamentada aqui com a palavra. Porque eu vou dizer, muitas das vezes podemos confundir sonhos ou visões ou até impressões com o nosso próprio querer. E a gente tem que ter cuidado. Por isso que primeiro você vai encontrar a resposta aqui. Você quer mais resposta? Deus vai te enviar de outras formas. Muitas vezes pessoas espirituais te falando, mas tudo primeiro é aqui. Sabe? Então, a gente tem que ter muito cuidado nesse sentido, mas sempre coloque, mas que a nossa primeira, por exemplo, quando nós ouvimos de alguém num sonho, na visão, algo, não digo que vocês têm que rejeitar, não. Deus fala, analisa, porque a gente também corre o risco de nós chegar a dizer algo que pode ser de Deus, dizer que é do inimigo, e algo que não é de Deus, dizer porque nós corremos o risco de achar, de blasfemar, o que como o Espírito Santo também pode estar atuando, entenderam? Então tá, ficou claro esses pontos, não foi mal entendido? Tá, muito bem. Então, o que significa então receber o Espírito Santo? Depender do Espírito Santo diariamente. São as pequenas impressões da palavra de Deus. Quero que isso fique muito claro. Como? Como acontece isso no dia a dia? Deus tem muitas promessas falando sobre isso para nós. Ele diz que diariamente Ele quer derramar o seu Espírito Santo sobre cada uma das nossas vidas, com um objetivo específico, que nós já tínhamos visto nas todas as pregações que nós temos vistas aqui, até aqui, né? Que era transformar nosso caráter à semelhança do caráter de Cristo. Muito bem. Eu quero aqui começar com um pequeno exemplo. Como é que essas impressões acontecem do Espírito Santo? Como é que Deus nos fala no dia a dia? Quando me fiz essa pergunta, eu li a história de um homem. É fantástico. Ele aprendeu isso no dia a dia também. Ele morava lá no meio das montanhas, com neve. E ele queria entender o que significava isso. E ele leu um verso que nós vamos ler agora. Depender do Espírito Santo é também um sinônimo de pedir a Deus que Ele nos permita conhecer a sua vontade dia após dia. Concorda? Nós vamos abrir nossas Bíblias rapidinho em Colossenses. E é aí onde fala isso mesmo que estou falando para vocês. Colossenses, que vai confirmar isso, tá? Colossenses capítulo 1,
Diz assim, verso 9 em diante. O Paulo fazia essa oração. E por que ele fazia essa oração? Tá? Vamos lá ver. Paulo diz assim, por esta razão, nós temos desde o dia em que temos ouvido, não cessamos de orar por vós e desejar que seja cheio do conhecimento de sua vontade. Tem outras interpretações desse verso que diz assim, cheios do Espírito Santo. Vamos continuar. Em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então, para que Deus nos permite isso? Para nós ter um entendimento correto da vontade de Deus. Verso 10. Para que mais? Para que andemos dignamente diante do Senhor. Depois, para agradá-lo em tudo. Depois, sendo frutíferos em toda boa obra. Imediatamente isso, crescendo em conhecimento de Deus. Verso 11. Fortalecidos com todo o poder, seguindo a sua glória e em sua força, em toda paciência e longanimidade, para com alegria. Conseguem entender se Paulo orava fervorosamente para que o povo lá, onde ele estava enviando essa carta, seja cheio de conhecimento da vontade de Deus. E aí é interessante que nós podemos ver que conhecer a vontade de Deus é sinônimo de depender do Espírito Santo, ok? É só para comprovar isso mesmo aqui. Então, na vida prática, como isso acontece? Quando vocês, por exemplo, aconteceu comigo e aconteceu, vou contar a história desse homem. Ele pediu, falou, Senhor, eu quero hoje conhecer a sua vontade na minha vida. Eu quero hoje ouvir a voz do seu Espírito Santo. Então, permita que os meus ouvidos hoje estejam atentos, os meus olhos estejam abertos para realmente discernir. E foi assim que começou a jornada dela. Quando ele estava saindo pela estrada, estava tudo com gelo. Vocês sabem que dirigir no gelo é perigoso. Só que ele precisava sair para a cidade. Ele morava bem afastado. Quando ele estava indo, Deus falou bem forte na mente dele, você quer realmente aprender a ouvir a voz do Espírito Santo? E ele disse, claro, Senhor, eu orei hoje de manhã, eu quero mesmo. Enquanto ele andava, ele sentiu uma impressão, dizia, fecha os olhos. E ele dizia, mas por que tenho de fechar o olho? Estou dirigindo no meio da estrada, não posso fazer isso? Aí ele pensou, a famosa desculpa que nós damos, isso é um pressentimento meu. Já passaram por isso? Ele falou, esse é um pressentimento ruim que está vindo à minha cabeça, que doideira. Mas ele voltou de novo a voz, fecha os seus olhos. E ele não entendeu. De novo, voltou a voz, fecha os seus olhos. E ele disse, tá bom, vou fechar. E ele pensou, será que essa é a voz do Espírito Santo falando para a minha vida? Fechou os olhos. Sabe o que aconteceu? Estava vindo um carro lá do outro lado, e esse carro perdeu o controle e bateu contra uma montanha. E o impacto do vidro desse carro foi no vidro do irmão que eu estou contando a história. E o vidro quebrou. Se ele não tivesse fechado o olho, o vidro tivesse entrado no olho. E aí ele entendeu, é isso o Espírito Santo falando na minha vida. Aí ele compreendeu que quando nós temos esse pressentimento, a nossa consciência nos falando, é o Espírito Santo falando nas nossas vidas. E ele começou, a partir dali, sua jornada, ele começou a ouvir. Ele começou a dar, mais que ouvir, ele começou a obedecer quando essas pequenas impressões vinham na sua vida em coisas tão simples. Um dia ele saiu e Deus diz, ele tinha terminado o culto mais cedo e Deus diz, ajuda a sua esposa a preparar o de jejum. Aí ele diz, não, mas não vou ajudar minha esposa, porque ela pode fazer sozinha, ela consegue se virar, eu vou aproveitar meu tempo para estudar um pouco mais. Sabe, Deus volta a impressionar. Aí ele diz, será que esse é a voz do Espírito Santo? E de novo voltou a impressionar. Qual que é a nossa reação quando acontece isso? A gente, na grande maioria das vezes, não prestamos atenção. Já aconteceu com vocês? Comigo já, muito. E ele diz, tá bom, vou. Então, não, ele diz, não vou lá não ajudar, se não me engano. Voltou para seu lugar ele. E Deus se impressionou fortemente dizendo, você não está disposto a ouvir a voz do Espírito Santo na sua vida? E aqui que fica a primeira questão. Como nós queremos depender do Espírito Santo se nós não aprendemos a ouvir, a obedecer às pequenas impressões que Ele nos dá no dia a dia? Na prática é isso. Um dia, na minha casa,
Deus, eu tinha acabado de limpar tudo, sabe? Deixado tudo em ordem, pensei, agora vai ser minha hora, vou estudar. E Deus me impressionou fortemente a dar uma olhada, o móvel lá dos pratos. E eu pensei assim, mas para que eu vou olhar isso ali? E eu tinha feito essa oração de manhã, Senhor, hoje, impressionada pela história desse homem, falei, Senhor, se realmente o Senhor fala dessa forma, eu quero que hoje o Espírito Santo fale na minha vida. E não sei como, mas quero hoje ouvir. Me abre os meus ouvidos, os meus olhos, e me ajuda a ouvir essa voz. E depois disso, de tarde já, estava limpando tudo e tá. E aí Deus diz, vai dar uma olhada lá no móvel. Aí eu disse, não, acho que não vou olhar. Para que vou olhar? Não vou precisar nada mesmo. Eu sentei, comecei a estudar aí. Depois de novo a impressão, vai lá olhar esse móvel. Eu pensei, não vou não. Eu continuei ali. Vai lá olhar, terceira vez, nada. E depois a voz desapareceu, digamos assim. Não veio mais essa impressão tão forte como no começo. E eu continuei estudando ali. De repente, irmãos, a porta do móvel se abriu e os pratos todos caíram e quebraram. Todos os meus pratos favoritos ficaram os mais feinhos. Entende? Vocês acham que isso não era a voz de Deus falando para mim nesse momento? E às vezes, quando nós negligenciamos essas pequenas coisinhas, nós vamos ter dificuldade de ouvir Ele nas grandes coisas. Da mesma forma em nossas famílias. Quantas vezes Deus nos diz, aprenda, sei lá, nosso filho fez algo errado. E Deus temos vontade de querer gritar logo para eles. Mas vem imediatamente, e vocês não vão me aqui dizer que estou mentindo, mas imediatamente vem na voz que diz, seja paciente. Já perceberam? Aí, não sou eu tão forte que nos dizemos, como que você é paciente? Essa criança fez isso. Vou lá repreender, precisa castigo. Mas às vezes Deus diz, seja paciente. E a gente não dá ouvidos. Depender do Espírito Santo dentro dos nossos lares é aprender a ouvir as primeiras sugestões que Deus faz em nossas mentes também. Crianças, eles têm muito também a aprender a fazer aquilo. Muitas das vezes, e eu sei que crianças também não vão dizer que estão mentindo. Às vezes eles fazem algo errado. Eles sabem que fizeram algo errado, que desobedeceram papai e mamãe, não é? E o que acontece? Qual que é a primeira impressão que vem na mente deles? Eu fiz errado, mamãe vai me castigar agora. Aí vem de novo, essa é a impressão do Espírito Santo falando, você fez errado. Vai lá falar com a mamãe, pede perdão. Não é Deus falando isso para ele. São pequenas impressões, mas o que acontece? Quando nós ensinamos a eles a entender que essas pequenas impressões que nos levam a fazer as boas obras, como nós temos visto hoje de manhã, quando nós ensinamos eles a depender disso, nós estamos permitindo que eles cultivem essa dependência. Por isso, quando Deus nos pede a deixar coisas grandes lá, é muito difícil para nós adultos nos submeter à vontade de Deus. Está entendendo? Se Deus diz hoje eu te falo para você deixar a carne, é algo maior, algo que luta muito contra o nosso próprio eu. Por que é mais difícil? Porque nós não temos aprendido a obedecer às coisas pequenas do dia a dia. E olha o que diz Deus lá na sua palavra. Abram agora comigo. Antes disso, vamos ler Oséias 6:3. Olha o que diz ali. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Este é um verso que fala, um verso que fala sobre a questão do Espírito Santo. Nós precisamos disso. Por que o verso diz conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor? Nós precisamos entender como que é a voz de Deus em nossas vidas, que é através do Espírito Santo. Se nós todos os dias damos ouvido àquilo, Ele descerá para nós como chuva serôdia que rega a terra. Não é isso que nós queremos, buscamos? E por que nós não damos ouvidos quando Deus nos fala nas pequenas coisas? Sabe o que aconteceu? Faz uma semana atrás, eu conto com vergonha isso para vocês. No meu relacionamento, o meu esposo estava quase por rir. No meu relacionamento, eu confesso que eu às vezes tenho mais dificuldade de aceitar certas coisas. E semana passada nós tivemos um desentendimento. Mas eu sabia que esse sentimento era até bobo, em certa forma. E eu fiquei meio que brava na hora, né? E fui me fechar no quarto. Não me fechar, me ficar no meu cantinho no quarto.
E aí eu dei as excusas melhores para dizer que meu esposo estava errado. Mas ele diz, mas não é assim, Laura, é mais calmo, né? Porque para mim é mais difícil, porque eu venho de um lar onde minha mãe dizia, não, nós temos que nos impor como mulheres, porque se nós damos um pouquinho de moleza, o homem vem sobre nós. Então, isso ficava tão forte em mim que hoje em dia eu tenho que lutar contra isso, entende? E aí, na hora, eu estava de manhã, eu tinha aprendido a questão, né? Estava estudando de Colossenses, como conhecer a vontade de Deus e tal. Nesse dia aconteceu isso. E eu me lembro que eu tinha dito para Deus em oração, Senhor, eu quero hoje obedecer à voz do Teu Espírito Santo. Então me diz o que eu tenho que fazer hoje. Aconteceu esse pequeno desentendimento. Quando eu fui lá sentar, a voz do Espírito Santo veio forte para mim e disse assim, você sabe que errou, né, Laura? Você não merece dar perdão para seu esposo? Embora você dê seus melhores argumentos para dizer que você não está errada, mas não seria bom você ir lá pedir perdão e acabar com toda essa questão? Aí eu disse, nossa, é verdade, né? Aí eu falei, vou esperar que ele entre e vou ver. E ele demorou um tempinho, depois ele entrou. E quando ele entrou, ele veio, né, para conversar um pouquinho, a gente orar e tá de boa, tranquilos. A gente não discute, não assim grave, não foi para vocês não ficarem assustados. É só questão mesmo de... E na hora, Deus, o Espírito Santo veio, e ele estava acalmando meu coração, e o Espírito Santo de novo disse, pede perdão, porque você também errou, querer defender seu erro. Pede perdão. Aí eu falei, nossa, mas se eu vou fazer isso, e daí, sabe, o meu eu que tanto tempo foi alimentado de, nossa, eu não posso ceder para o homem, tá? E eu sei que eu sei errado, mas nesses momentos, às vezes, a gente não pensa. E de novo o Espírito Santo, Laura, pede perdão. Na hora ele veio e eu disse, não vou pedir perdão, não. Vocês acham que o Espírito Santo de novo que eu vou impressionar? Não. Sabe por quê? Porque eu disse para ele, não vou fazer, não vou pedir perdão. Às vezes nós cometemos esse erro. Nós dizemos, não quero ouvir. E a gente não ouve. E aí o Espírito Santo, Deus, é alguém que fica insistindo mesmo contra a nossa vontade? Não. Quando ele disse, não quero fazer, ele veio para conversar. E eu continuei insistindo nos meus argumentos. Ainda queria colocar mais argumentos legais para que pareça que está tudo certo da minha parte. A minha visão. Mas depois, isso demorou 1 hora. E depois a gente já se ficou de boa e tá. Aí eu falei, Jonathan, Deus me mostrou que eu estava realmente fechando meu ouvido para a voz do Espírito Santo nessa situação. Eu não teria entendido se não tivesse acontecido isso. Entende? Então, como é que o Espírito Santo obra diariamente em nossos relacionamentos, em nosso casamento? Quando ele nos impressiona fortemente a agir de uma forma contrária à da que nós achamos que deveria de ser. E isso é algo que acontece. Às vezes nós não concordamos com o esposo, não concordamos com a esposa. Não acontece num relacionamento de casal? Acontece. E o Espírito Santo sempre nos fala, é você agora. É legal você agir dessa forma. Seja mais paciente com ele ou com ela. Segure sua boca, não fala essas coisas. O Espírito Santo sempre está ali. Ou às vezes nós estamos, Senhor, não estou gostando da situação que está acontecendo no meu casamento. O que eu faço? Vamos orar a Deus. E Deus também mostra na sua palavra. Essa é a forma como Deus fala para nós, através da guia do seu Espírito Santo. E eu quero contar aqui outra experiência, quando eu era muito jovem, ainda sou, mas estou falando 7 anos atrás. Quando Deus me diz para eu começar a orar pelo meu futuro esposo, eu sabia que era algo muito, muito entre Deus e eu. Eu não queria que o inimigo se intrometa na situação. Então, eu nem falava, sabe, a minha oração em relação ao que eu gostaria como eu gostaria que fosse meu futuro esposo. E aí que é o testemunho que eu te falei que eu ia te contar. Lembra que eu falei que o Espírito Santo fala através da palavra, das impressões, dos conselhos e as sonhos e visões, certo? Então, eu lembro que na época eu estava falando, Senhor, eu quero saber qual que é a tua vontade, qual que é a pessoa que o Senhor tem para mim. Será que é fulano? Será que é fulano? E Deus me disse, espera, aguarda nele. Eu falei, beleza, porque eu também não estava nessa ânsia, na época meu desejo nunca foi casar. E aí o que acontece? Nesse momento, essas amiguinhas sempre ficam pressionando, o que você está pedindo, o que você está pedindo? E eu não queria falar nada, mas de tanta pressão que elas estavam dando, eu só falei 2 coisinhas.
meio que em brincadeira. Eu falei, eu queria que esse rapaz seja alegre e que seja alguém carinhoso. Falei isso só. E era algo super básico da minha lista que estava aqui em cima, entendeu? Tá. O inimigo trouxe no instituto, na época eu estava no Chile, um rapaz alegre e carinhoso. Mas eu sabia quais que eram os parâmetros que Deus foi me ensinando, porque eu disse, Senhor, hoje eu tenho que orar por que característica do futuro esposo. Me mostra nossa palavra. Eu abri e apareceu na história de um nome, de Abraão, apareceu a história da esposa de Ana, do esposo de Ana. Parecia história diferente e Deus me dizia essa característica. Hoje ora por temor a Deus. Hoje ora por reverência. Hoje ora para que ele seja sacerdote. E cada dia Deus ia me dando características. E eram as principais. Dentre elas, depois outras coisas que eu acrescentei foram essas que eu falei para vocês. Essas duas, né? Quando eu falei isso, eu parecia um rapaz dessa forma. E sabe o que aconteceu? Eu comecei a me confundir. Eu estava deixando de lado o que o Espírito Santo tinha me direcionado a ter como base. E eu disse assim, será que esse rapaz, mas eu não gosto desse rapaz, mas será que é ele? E, sabe, eu falei, Senhor, será que esse rapaz? E Deus me diz, abra a Bíblia. E eu abri a Bíblia e Deus dizia que não. Aí eu dizia, não, mas acho que isso não tem muito a ver. O Espírito Santo mostrando, eu digo que não. E eu continuei orando, fala, Senhor, eu quero que me mostre, porque eu tenho medo de me confundir, escolher a pessoa não correta. Então me mostra, Pai. Aí Deus mandou uma pessoa me dizendo que essa pessoa, eu nunca perguntei, nunca comentei com ninguém. E essa outra pessoa veio e me diz, olha, fulano, eu percebo que ele tem essas características. Eu não vejo que esse seja um bom rapaz ainda para casar. Mas ele não sabia nada de mim, entendeu? O Espírito Santo falando. E eu continuando insistindo, eu falei, acho que é esse rapaz. É carinhoso e alegre. E eu comecei a me focar nesse ponto, quando existiam outros pontos que ele tinha me mostrado bem antes. Vocês compreendem? E o Espírito Santo ainda ali, falando. Coisas simples da vida que eu estou contando. Depois de muito tempo, para não alongar a história, tanto insistir, Deus, na sua grande misericórdia, sabe o que ele me diz? Estuda de novo. Eu voltei na Bíblia para estudar. Sabe que história que Deus me mandou na Bíblia? Vai ser até engraçado. A história de Balaão. Como é? Isso, Balaão e o jumento. E Deus me diz, você está sendo que nem ele. Querendo ir fazer uma coisa. Mas eu te digo que não é assim, não é essa direção. Quando ele me falou de forma tão forte que eu estava sendo igual que Balaão, teimoso, de querer fazer a minha vontade, eu entendi. Vocês acham que isso não era obra do Espírito Santo? Com certeza era. Imagina se eu ainda tivesse falado, não, hoje eu estaria arrependida da minha decisão própria. Entende? Então, o Espírito Santo fala dessa forma. Ele sempre vai nos guiar para a Bíblia. E enquanto leamos a Bíblia, ele vai nos impressionar segundo a nossa situação. Se não acontece isso, ele vai nos impressionar no dia a dia, na cozinha. O que eu posso fazer, Senhor, hoje? Eu não sei, não tenho ideia para cozinhar, porque normalmente não sei para vocês, mas para mim as ideias faltam para saber que cozinhar todos os dias. E Deus me impressiona, incrivelmente. É isso depender do Espírito Santo. Não é dizer, eu sei, mas é como Josafá se dizer, tampouco eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão em ti. Hoje eu quero ouvir a tua voz. Hoje eu quero conhecer a tua vontade. E Deus nos fala. Vamos ver o próximo verso, acho que estou me atrasando. Diz assim, temos que orar em família e, sobretudo, não devemos negligenciar a oração secreta. É aí também onde Deus nos fala através do seu Espírito Santo. Pois ela é a vida da alma. É impossível a alma prosperar enquanto é negligenciada a oração. A oração familiar e a oração pública não basta. Em solidão, abra-se a alma às vistas prescrutadoras de Deus. A oração secreta só deve ser ouvida por Ele. Deus nos fala, então, para você receber o Espírito Santo, precisa orar. Orar mesmo em secreto. E às vezes não temos tempo no dia a dia, não conseguimos. Estamos fazendo muitas coisas. O que fazer nesses momentos? Aquele texto famoso que diz, ele era somente em oração. Eu não entendia o que era isso. Mas hoje eu posso dizer que estou entendendo aos poucos. Com os exemplos que eu falei, na hora eu digo, Senhor, me ajuda a saber que cozinhar. Eles me levaram na oração a Deus. Senhor,
Meu esposo sai do trabalho, eu não estou às vezes eu trabalho online, então não posso me ajoelhar nesse momento, mas eu digo, Senhor, protege meu esposo hoje no trabalho. Isso é levar uma oração a Deus. Isso é pedir para que o Espírito Santo esteja agindo na vida do meu esposo, ou na minha vida, ou sobre os filhos também. Entende? Isso significa estar dessa forma. E outra coisa que um irmão para nós falou que para mim foi fantástico. O Espírito de Deus, nós todos os dias pedimos sempre, mas a gente espera sentir o tempo todo isso. Nós queremos sentir, eu não sei porquê, mas a gente é assim. Só que o que acontece? O Espírito Santo de Deus obra, e vocês ontem ouviram do Jonathan, e eu vou repetir aqui novamente. O Espírito, quando vocês têm boas intenções a fazer, o Espírito Santo de Deus está te usando poderosamente. Porque não provém de nós fazer isso. Quando eu entendi isso, foi muito libertador. Porque eu achava que era algo grande para que o Espírito Santo me use. Mas não é assim. Se hoje eu tive vontade de dar uma massagem de ombros no meu esposo, é o Espírito Santo agindo. Porque de mim não vai provir isso. É mais fácil para mim ficar no meu canto e fazer as minhas coisas do que parar as minhas coisas e dar um descanso no meu esposo, por exemplo. Entende? Se hoje eu estou na rua e vejo uma pessoa com necessidades físicas, necessidades financeiras, etc., e eu quero doar algo, isso não provém de mim. Esse é o Espírito Santo agindo através da sua vida. E é assim como ele opera. Quando esse irmão me ensinou isso, para mim foi maravilhoso. Foi muito libertador. Porque aí eu entendi, nossa, todos os dias nós estamos sendo usados pelo Espírito Santo. E às vezes a gente, quando não entende isso, nós clamamos todos os dias, Senhor, me dá teu Espírito Santo hoje. E de repente, não vemos isso acontecendo e a gente acha que nós estamos sendo escolhidos por Deus. A gente acha que Deus não se esqueceu da gente. Ou a gente acha que Ele não nos ama completamente. Já passou isso com vocês? Pois é. Mas Deus age dessa forma também. Então, nas pequenas coisas, quando Deus impressiona sua mente, obedeça. E é assim que Ele trabalha. E é assim como você pode ouvir a missão que Ele tem para você quando Ele diga, sal para tal rua e faz isto. Isso acontece quando você aprende a ouvir as pequenas vozes do Espírito Santo provindo de Deus. Olha o que fala aqui no próximo texto. Toda família deve construir seu altar de oração, reconhecendo o temor do Senhor e o princípio da sabedoria. E a promessa que o Espírito Santo, Deus quer derramar todos os dias em nossa vida, em nossas famílias, é muito clara. Joel capítulo 2, versos 28 e 29 diz: E depois disso, diz Deus, derramarei meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito Santo naqueles dias. Está falando já mais para frente, enfim. Mas mesmo assim, Deus quer derramar, eu fico surpresa com isso, sobre todos os integrantes do lar. Ele não diz que eu vou derramar meu Espírito somente sobre os profetas. Ele não diz isso. Ele diz sobre vossos filhos. O que mais diz ali? Vossas filhas, vossos velhos, jovens. Não é a família toda? E os servos de Deus. Não é todos, é a família toda? Ele quer fazer isso com nossos lares. Olha a outra promessa de Deus. Porque derramarei água sobre o sedento. Nós somos os sedentos, não somos? Eu estou sedenta. Eu quero mais dessa água que Deus somente pode dar. Ele diz, derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e minha bênção sobre os teus descendentes. Não é uma promessa de Deus para nossas famílias? Eu não estou distorcendo o verso. Ele está sendo muito claro ali. Ele diz, derramarei o meu Espírito. Esse é o desejo de Deus. Ele quer derramar o Espírito sobre cada um de nós. Não os adultos, até as crianças. Não somente nossa família, mas os nossos descendentes. A promessa de Deus é ampla. Outra promessa. Diz assim. Acho que foi. Filhos de Sião. Está falhando aqui. Filhos de Sião, alegrai-vos. Eu vou ler aqui que está falhando por o slide.
Joel 2:23 fala assim: Filhos de Sião, alegrai-vos e regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará a chuva temporal e lhe fará descer para vós a chuva, a temporal e a seroja como antes. É a promessa de Deus. Ele quer hoje fazer isso em nossas vidas. Mas a questão é, nós estamos dizendo, não quero hoje ouvir porque minha vontade é mais legal. Né? Próxima promessa. Lucas capítulo 11, verso 13. Estão conseguindo acompanhar o raciocínio? 2:23. Lucas capítulo 11, verso 13. Olha o que fala Deus. Se vós, sendo maus, sabes dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedem? Uma vez mais Deus disse, eu quero te dar. Por que não pede então? Estou disposto a te dar, estou disposto a te guiar. Mas por que não pede? Ezequiel 39:29. E não esconderei mais deles o meu rosto, porque derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Em outras palavras, derramarei o meu espírito sobre a casa da família Pereira. Derramarei o meu espírito sobre a casa da família Nogueira, etc, etc. Essa é a promessa de Deus. Conseguem ouvir ainda? Vamos continuar. O que acontece quando nós permitimos que o Espírito Santo seja derramado em nossos lares? Querem saber o que acontece? Vamos então, se preparem. Tudo vai estar basado na Bíblia e vocês vão me dar a resposta, não vou ser eu. Ezequiel capítulo 36, verso 27. Ezequiel 36, 27. Veja o que acontece. Primeira coisa. Olha como que diz ali. E porei dentro de vós o meu espírito. E quando ele coloca o seu espírito, olha o que acontece. Farei que andeis dos meus estatutos, guardareis os meus juízos e os observareis. O que acontece então quando nós deixamos que o Espírito Santo seja derramado em nossos lares? Exatamente. Ou seja, em nosso coração vai surgir um amor pelos mandamentos e a obediência a Deus. Porque nós estamos aprendendo a depender dessas pequenas impressões que Deus nos dá no dia a dia, nas nossas tarefas cotidianas. Entende? Nós estamos permitindo que Ele nos use com atitudes que não provém de nós. Ele diz, quando nós mais praticamos isso, nosso coração terá mais amor por andar nos estatutos de Deus e guardar os estatutos de Deus. Agora, veja o que acontece também. Ezequiel, capítulo 39, 29. Ezequiel 39, 29. Segunda coisa que acontece em nossos lares, quando nós deixamos que o Espírito Santo seja derramado. Diz assim, e não esconderei mais deles o meu rosto, porque derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor vosso Deus. O que acontece então? Ele não esconderá o seu rosto. Quando isso? Quando Ele derrama seu Espírito Santo sobre nós. Compreendem? Não é esse o nosso desejo, que Ele não esconda seu rosto de nós, mas ao contrário, Ele esteja cada dia conosco, todos os dias. Quando nós permitimos que o Espírito Santo obre, Ele não esconde seu rosto de nós. A segunda coisa. Olha a terceira coisa que acontece. Zacarias 12:10. Não está aqui, mas eu vou ler. Zacarias 12:10. Confirmando o que nós temos visto também. Todos estão aí? Diz assim, e sobre a casa de quem? De Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e pranteá-lo-ás como quem pranteia por um filho único, e chorarão amargamente sobre ele, como choram amargamente sobre o primogênito. Vamos ficar com a primeira linha. E sobre a casa de Davi, e os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de
Deus uma vez mais diz, eu tenho desejo de derramar, porque eu quero que vocês conheçam a minha vontade. Isaías 59, 21, vamos lá. Eu quero que vocês me digam, o que mais acontece em nossas vidas quando nós nos dispomos? Isaías 59, 21. E enquanto a mim, diz Deus, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pusemos na tua boca não se apartarão da tua boca, nem da boca dos teus filhos, nem da boca das tuas filhas, dos filhos dos teus filhos, diz o Senhor, desde agora e para todo e sempre. O que acontece então? Ele muda as nossas palavras. Conseguem perceber isso no texto? Alguém consegue perceber alguma coisa a mais? Essa é a parte que me fica mais claro. Quando nós nos deixamos usar pelo Espírito Santo, o verso diz aqui, as nossas palavras não serão mais as nossas, mas serão as palavras de Deus através dos nossos lábios. Isso seria uma grande bênção em nossos lares, não acha? Né? Como esposa, eu quero ter as palavras de Deus para falar com meu esposo, mas às vezes o meu eu é tão grande que eu acabo sendo impaciente às vezes. Às vezes nós acabamos sendo teimosos, às vezes a gente acaba sendo arrogantes, etc, etc, etc. E isso não provém de Deus. A boca do Senhor nunca falaria palavras que poderiam ofender o outro. Vocês compreendem que entender a função do Espírito Santo em nossas vidas começa em nosso lar? Conseguem compreender isso? Se eu aprendo no meu lar com o meu esposo, e é algo que estou pedindo a Deus, irmão, não digo que eu sou capacitada ainda. É algo que Deus me mostrou estes dias. Se eu aprendo a me segurar meus lábios e deixar que Ele obre, então o Deus vai mudar minha palavra e Ele colocará uma palavra diferente da qual eu imaginei que poderia ter falado nesse momento. Entende? Eu poderia dizer, em lugar de falar, se meu esposo fez algo errado, do que eu falei, por exemplo, se eu digo para meu esposo, amor, não sei, vamos inventar um exemplo. Se eu digo, amor, é para você pegar a chave de fulano e traz aqui tal hora. Aí ele não entendeu direito e ele vai lá, pega a chave e ele entrega para outra pessoa. Qual que é a minha primeira reação como mulher, como esposa? Qual que é a nossa primeira reação de fazer? Falar, cadê a chave? Eu não te falei, não é? Mas o que o Espírito Santo diz na hora? Deus pode mudar essas... Nós nessa hora podemos dizer, Senhor, estou com tanta impaciência que Ele não me ouviu direito, mas me ajuda a mudar essas minhas palavras da minha boca, porque tua palavra disse que se o Espírito Santo me usar, a minha palavra vai mudar da minha boca. Então talvez a nossa resposta agora será, fazendo uma pergunta, amor, a gente tinha um combinado, cadê a chave? Aí ele pode explicar, não, mas eu entendi assim, assado. Foi assim? Não, não foi realmente assim, eu tinha falado isso. Então ele pode, nossa, desculpa. Ele pode reagir assim, desculpa. Então o problema acabou. Quando nós permitimos que o Espírito Santo haja, evitamos brigas e guerras. Sabe? E é assim como ele age, mudando as nossas palavras, as nossas atitudes. Isaías 5:32, 15. Agora, olha o que também o Espírito Santo faz. Isaías 32, 15. Até que o Espírito Santo seja derramado sobre nós do alto e os desertos se tornem em um campo fértil e o campo fértil seja considerado por uma floresta. O que Deus está nos falando aqui? Se nós deixarmos que o Espírito Santo seja derramado sobre nós, nos tornaremos árvores que dêem bons frutos. Nos convertiremos em floresta. Uma floresta não é bonito? Não é gostoso de estar ali na floresta? Em lugar de um deserto? Qual que vocês escolhem mais? Lugar onde tem água, sombra, onde tem comida, ou um lugar deserto? Qual que vocês escolhem mais? A floresta, obviamente. Deus está dizendo isso. Vocês irão se tornar um campo fértil, uma floresta, um lugar de paz, se nós aprendemos a depender do Espírito Santo. Entende? É outro resultado. Nós daremos bons frutos, seremos como árvores plantadas, como diz em Salmos.
E Isaías 11:2, o último verso dessa parte aqui, o que mais acontece? Isaías 11:2. E repousará sobre ele e o Espírito do Senhor, e olha só, e o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e do temor do Senhor. Uau! Tantas coisas, se tão somente nós deixamos que o Espírito Santo obra em nós. Ele nos dará entendimento. Precisamos, irmãos? Precisamos. Ele nos dará sabedoria. Precisamos? Precisamos. Ainda mais dentro do nosso lar. Ele nos dá espírito de conselho e de fortaleza. Aqui é onde eu fico pensando. Em nosso lar, os nossos filhos, os nossos, quantas vezes não precisam de um bom conselho? E quantas vezes não precisam que nossos lares sejam lugares de fortaleza, lugares de paz, onde eles se sintam protegidos da guerra que tem em volta? Mas nosso lar realmente é assim? Nossos filhos se sentem gratos por estar dentro do nosso lar? É o lugar onde mais eles querem estar? Eu aqui acho que não acontece, mas lá fora eu ouço muitos relatórios de esposos mesmos dizendo: eu não quero voltar para minha casa não. Se eu chego lá, a mulher vai começar a brigar comigo, eu já estou cansado mesmo. Ou às vezes a mulher diz lá, voltando do trabalho, eu já me lembro uma vez, me enviaram pelo Instagram: eu não quero voltar para minha casa, porque chegando lá eu tenho que ouvir os meus filhos falando um monte de coisa. Meu esposo começa a me dizer todas essas coisas para mim. Eu não quero. Nossa, retornar para minha casa é a pior coisa. Quando eu ouvi isso, eu falei assim: nossa, agora faz sentido. As nossas casas são lugar de paz e de refúgio, de fortaleza, para recarregar nossas energias, para enfrentar o dia a dia, lá nas áreas laborais, etc, etc. Mas se nós aprendemos, como esposa, aprendo a depender de Deus, meu lar se tornará assim. Se meu esposo aprende a depender do Espírito Santo de Deus, ele também trará paz ao nosso lar. E por consequência, quem vão usufruir daquilo? Os nossos filhos. Né? É toda uma sequência. Então, irmãos, receber o Espírito Santo diariamente está aliado à oração também. E vocês já aprenderam agora. A oração, sim, tem que existir momentos secretos entre nós e o nosso Pai. Tem que existir, se é possível, um bom tempo passar com Ele. Mas quando não temos essa oportunidade no dia a dia, que nossa oração seja levada aqui, nas pequenas coisas. Comecemos com as pequenas coisas. Senhor, como eu vou organizar hoje a minha rotina na minha casa? Me ajude e me guia. Estou fazendo alguma coisa, algo aconteceu no meu lar. Senhor, o que eu devo fazer nessa situação? Que Teu Espírito Santo me mostre. E é assim que nós aprendemos. Já pensou, se nós aprendemos a fazer isso, os nossos filhos também farão a mesma coisa. Eu me lembro de uma amiga, ela tem 2 filhinhos, agora vai ter 3. E ela dizia ela sempre dizia: tenho que colocar tudo depender do Espírito Santo para tudo. E ela sempre falava isso para os filhinhos. Aí um dia ele via como a mãe estava orando: Senhor, hoje eu vou fazer o pão, me guia para fazer o pão, em nome de Jesus, amém. Ela orando para que Deus guie, né? E o pão dava certo. E a criança ficava olhando aquilo. E ele um dia foi para o trabalho, ele gosta de trabalhar na roça, ele tem 3 anos, se não me engano. E aí ele saía na porta e ele via o pai também, que o pai ia trabalhar na madeira. Ele via que o pai, cada que ele saía de casa, ele via que o pai fazia uma oração, mesmo em pé, se entregando a Deus. E ele, um desses dias, a mãe olhou da janela. Ele foi saindo, o pai saiu primeiro, aí ele falou: mãe, eu vou lá mexer na terra. E ele está aí, do pertinho da janela, na terrinha, assim, bem pequena. E a mãe falou: pode ir lá, então. Ele saiu e falou: Senhor, papai do céu, hoje quero que o Senhor me guie lá na horta, por favor. Ele não ia plantar nada, ele ia só mexer nisso. Mas ele aprendeu isso com os pais. Entende? E ele começou a plantar ali. E ele lembrou de que a mãe falava sempre para ele que devemos de aprender a depender de Deus. Perguntar: Senhor, o que eu posso plantar hoje? O que eu posso fazer hoje? O que eu tenho que decisão tomar? E ele disse que esse dia ele falou para Deus enquanto mexia na terra: o que eu posso plantar, Senhor? Me guia, o que eu posso plantar? Aí ele conta para a mãe: mamãe, Deus me disse para eu plantar feijão.
ele foi lá, pegou os feijões da cozinha da mãe e foi lá plantar feijão. Parece engraçada a história, fofinha, mas é assim como ele aprendeu a ouvir a voz do Espírito Santo. Se nós ensinamos as crianças agora, na idade que estão, a obedecer a voz do Espírito Santo, eles terão mais facilidade, lá no futuro, a deixar coisas maiores e a ouvir mais a vontade de Deus e dizer, Senhor, eu farei porque eu te amo. Se nós hoje temos dificuldade, é porque nós não temos aprendido isso. Mas não quer dizer que aqui acabou. A gente ainda está na escola. A gente está ainda em disposição para nos colocar e aprender de Deus ou depender do Espírito Santo. E isso começa hoje. Hoje eu quero que vocês, quando retornem aos seus quartos, ou no dia, na tarde toda que vai acontecer, se o Senhor impressiona a sua mente, mediante a palavra, ou o Senhor impressiona a sua mente, como nós temos visto, faça. Não deixe para trás. Eu me lembro uma vez que eu disse a Deus, Senhor, eu não disse nada na verdade, eu estava caminhando pela rua. Não, eu estava viajando de avião do meu país para aqui. E Deus me impressionou fortemente. Fala com a vizinha, a colega do avião. Aí eu disse, não, mas eu queria dormir, estou tão cansada, a viagem comprida, eu vou dormir. Eu dormi. Saí do avião com um remordimento tão grande, porque eu desaproveitei essa oportunidade. Que nós não venhamos a arrepender-nos depois, mas ao contrário, venhamos a obedecer essa voz de Deus. E eu volto a dizer, o Espírito Santo obra através de quê? Me ajudem aqui? Eu estou sendo repetitiva para que fique bem claro. As orações, a palavra de Deus, as impressões e o que a gente falou? Nós ouviremos isso através do dia a dia. Então, se hoje, querida esposa, Deus te diz, haja assim, haja assim. Se hoje, esposo, Deus te diz, seja mais amoroso, seja mais amoroso. Se hoje Deus diz aos filhos, obedeça a teus pais, obedeça a seus pais. É a voz do Espírito Santo. Amém?